Hoje eu quero pensar um pouquinho aqui com vocês sobre desafios do crescimento. Crescer dói. Crescer é um desafio. Mas nós precisamos vencer os desafios que nos são propostos para que possamos avançar na nossa vida, sob todos os aspectos, e principalmente na nossa vida espiritual. Eu quero ler um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Você pode acompanhar aí na sua versão, seu tablet, seu smartphone, sua Bíblia. Também pode acompanhar na nossa versão aqui na projeção. Diz assim a versão que está na projeção: certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram: como você sabe, o lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir até o Jordão, de onde cada um de nós poderá trazer um tronco para construir um lugar mais espaçoso. Eliseu disse: podem ir. Um deles disse: não quer ir conosco? Eliseu prontificou-se: por que não? Ele os acompanhou. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Um deles cortava madeira, quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. Ele exclamou: ah, meu senhor, justo o machado que era emprestado. O homem de Deus disse: onde ele afundou? O moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e atirou no lugar em que o ferro tinha afundado. O machado flutuou. Eliseu disse: pode pegar. E o moço retirou o machado da água. A vida se inicia pelo nascimento do ser vivo e se encerra com a sua morte. Mas esse espaço que fica entre o início e o final possui algumas divisões que são chamadas de fases da vida. E cada fase da vida apresenta os seus desafios. Por exemplo, na fase da infância, que vai do nascimento até mais ou menos os 11 anos de idade, tudo é novo. Os desafios são muitos, tais como falar, andar, estudar, comportar-se, a descoberta do mundo, a interação com as pessoas. São muitos os desafios da fase da infância. Nesta fase há uma completa dependência dos pais ou dos responsáveis. Depois vem a fase da adolescência, que vai aí dos 12 aos 20 anos de idade. E os desafios também são grandes. Começam na transformação do corpo e da mente. Outros desafios dessa fase envolvem o namoro, novas etapas de estudo e ingresso na universidade. É uma fase de transição entre a infância e a fase adulta. Depois da adolescência, vem a fase adulta, que ela tem mais ou menos aí o seu início aos 21 anos de idade. E nessa fase também os desafios são muitos. As responsabilidades aumentam. Muitos estão à procura de um emprego, outros já estão empregados e até estabilizados. Nessa fase, muitas metas, muitos planos e muitos projetos e muitos objetivos são traçados, como casar, construir uma família e tentar organizar o futuro de acordo com aquilo que desejam. A fase da velhice, que também é conhecida como terceira idade, tem os seus desafios. O corpo e a mente passam a ter algumas variações. Os cabelos, aqueles que os têm, começam a ficar brancos. A pele vai ficando enrugada. Os músculos começam a enfraquecer e alguns problemas de saúde começam a surgir. O que nós podemos perceber nisso tudo é que desde que nascemos até o dia em que morrermos, nós vamos enfrentar desafios. E todos os desafios precisam ser vencidos. Porque à medida que nós vencemos os desafios, nós crescemos. À medida que nós vencemos os desafios, nós vamos aumentando a nossa capacidade de suportar, a nossa capacidade de resiliência, nós vamos aumentando a nossa quantidade de informação e de experiência. Isso tudo nos faz crescer. Por isso precisamos aprender a vencer os desafios da nossa vida. Todos esses desafios precisam ser vencidos para que haja crescimento e para que haja amadurecimento necessários a todos os seres humanos. Por que nós estamos vivendo uma infantilização dos adultos?
Porque não aprenderam a vencer os seus desafios. Há muitos adultos que são verdadeiras crianças. Por quê? Porque não aprenderam a vencer os seus desafios. Às vezes há pais que protegem tanto que eles querem vencer os desafios pelos filhos, mas os filhos é que precisam vencer os seus próprios desafios, senão eles nunca vão crescer. E hoje nós temos um desafio, porque na vida espiritual também não é diferente. Todos aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus, todos aqueles que já nasceram de novo, vão precisar vencer muitos desafios para crescer espiritualmente. Não há nada instantâneo no crescimento da vida espiritual. O nosso dia a dia é um desafio para o crescimento espiritual. Todo dia nós nos deparamos com situações que nós precisamos vencer para crescer na vida espiritual. Às vezes nós queremos um miojo instantâneo, né, espiritual, que a gente coloca ali, com 3 minutos está pronto e a gente vence aquele desafio. Não, a gente precisa lutar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa se empenhar. Isso tudo na vida espiritual. E nós temos ferramentas para isso, porque a palavra daquele que nos chamou, a palavra daquele a quem nós entregamos a nossa vida, ela tem poder para nos ajudar a vencer os desafios da vida espiritual. Interessante que no texto que nós lemos, nós percebemos que os discípulos dos profetas estavam enfrentando um desafio. Que desafio era? O lugar onde eles se reuniam estava muito pequeno. Eles precisavam então construir acomodações maiores. E se havia necessidade de construir acomodações maiores, é porque eles estavam experimentando um tempo de crescimento. O que eu observo aqui nessa noite é que daqui a pouco nós vamos precisar quebrar paredes, porque não vai haver mais espaço para suportar o crescimento das pessoas que frequentam a nossa igreja. Então nós vamos precisar o quê? Ampliar as nossas tendas. E isso demanda o quê? Demanda recurso, né? Na verdade, demanda um monte de coisa, que são desafios que a gente precisa vencer para ampliar a tenda e receber mais gente. O crescimento espiritual não é natural. É necessário ter visão espiritual e o desejo de crescer. O crescimento espiritual não é automático. É preciso ação e determinação para crescer. Alguém disse o seguinte: o crescimento espiritual não é normal, é sobrenatural. É um milagre na vida de quem confia em Deus. Eu vibrei quando eu li essa frase. Vibrei. Porque às vezes a gente acha que o crescimento espiritual é algo natural. Não. A gente precisa entender que a vida do cristão, o natural dele é o sobrenatural. Estamos acostumados apenas a coisas sobrenaturais esporádicas, mas nós precisamos aprender a viver o sobrenatural do Senhor todos os dias. Por isso que o crescimento espiritual não é normal, ele é sobrenatural, ele é um milagre na vida daquele que confia em Deus. Uma coisa interessante é que todos nós precisamos crescer. Estava vendo o Nicolas brincando aqui na escada. Que fase boa, né? Mas um dia ele vai precisar o quê? Crescer. Não vai dar para ser criança a vida toda. Ser criança é muito bom, mas não dá para ser criança a vida toda. Na vida espiritual é a mesma coisa, gente. Não dá para ser criança espiritual a vida toda. Não dá para ser carregado na vida espiritual no colo a vida toda. Não dá para viver de mimimi espiritual a vida toda. Você precisa ser colocado no chão e precisa crescer. Você precisa vencer os seus desafios. O pastor não tem que vencer os seus desafios. A sua família não tem que vencer os seus desafios. Os seus líderes não tem que vencer o seu desafio. Quem tem que vencer o seu desafio de crescer espiritualmente é você. É você. É certo que muitos obstáculos precisarão ser ultrapassados. Muitas dores e sofrimentos precisarão ser suportados. Muitos desafios precisarão ser vencidos. Então, o que é que nós podemos aprender com essa escola de profetas a respeito do desafio do crescimento? Em primeiro lugar, eu aprendo que os desafios do crescimento envolvem a iniciativa de uma mudança. Olha o que diz o texto. Certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram: como você sabe, o lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir até o Jordão
de onde cada um de nós poderá trazer um tronco para construir um lugar mais espaçoso. Eliseu disse: podem ir. O que estava acontecendo nessa época? O ministério e os milagres de Eliseu trouxeram grandes adesões à escola dos profetas. Não se sabe ao certo se o lugar a que o texto se refere é onde a comunidade profética habitava, ou se ela se refere a um espaço específico para reuniões, ou se era exatamente uma casa da região. Mas independente do que fosse, o local em questão já estava inadequado para a escola dos profetas. Aquele ambiente já não atendia mais a demanda daquela escola. Então o que aconteceu? Os discípulos do profeta tomaram a iniciativa, procuraram Eliseu e propuseram a ele uma mudança. Eliseu, do jeito que está, não dá mais. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos aumentar esse lugar. Precisamos ampliar essas tendas. Eles viram a necessidade, mas não descansaram sobre a necessidade. Eles viram a necessidade e tomaram a iniciativa de mudar aquela realidade. Irmãos, às vezes nós estamos acomodados nas nossas necessidades, sentados em cima das nossas necessidades e não tomamos a iniciativa de mudar aquela realidade. De procurar ali, eles procuraram o profeta que era o representante de Deus, mas nós não tomamos a iniciativa de procurar por Deus e dizer assim: Senhor, eu não me conformo com essa realidade, eu preciso mudar essa realidade, porque se eu não mudar essa realidade, eu não vou crescer. Se aqueles discípulos dos profetas não procurassem Eliseu para dizer a respeito do problema que estava acontecendo e propor uma solução para aquele problema, nada mudaria. Nada mudaria. Eles precisavam de um espaço maior. Eles queriam vencer aquele desafio. Por isso tomaram a iniciativa para mudar aquela realidade. Eu fico pensando no seguinte: quais são as coisas que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual? Você só está murmurando a respeito delas? Ou você está buscando solução para elas? Você consegue enxergar aquilo que precisa ser mudado para que você possa crescer espiritualmente? Que coisas Deus já lhe pediu que não fizesse mais e você continua fazendo? Meus queridos, todos nós nos deparamos com situações que nos impedem de crescer. Mas não podemos ficar acomodados diante dessas situações. Porque temos um Deus que tem todo o poder para nos ajudar a mudar qualquer realidade na nossa vida. Às vezes a gente olha para a realidade e diz assim: não, isso não tem condições de ser mudado, isso é impossível de ser mudado. A Bíblia diz que para os homens, de fato, é impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu quero dizer a você que você pode e você deve crescer espiritualmente, mas você deve fazer um check-up espiritual na sua vida, identificar os fatores que estão impedindo o seu crescimento, tomar uma iniciativa de conversar com Deus seriamente e dizer a Ele assim: Senhor, eu não quero ficar amarrado a estas coisas que impedem o meu crescimento espiritual. Eu quero mudar. Eu quero mudar essa realidade. O Senhor precisa me ajudar a mudar essa realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, desafiou aqueles crentes a tomarem uma iniciativa radical na sua maneira de viver. Olha o que ele disse: vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Não saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam a Deus. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. O que eu percebo é que se aqueles discípulos
não tivessem tomado a iniciativa, continuariam apertados em um ambiente pequeno, sem possibilidade de crescimento. Assim também acontece conosco. Se não tomarmos a iniciativa de uma mudança radical em nossa forma de viver, de maneira urgente, nunca vamos experimentar o crescimento que Deus, o nosso Pai, tanto deseja para os seus filhos. Hoje, Deus quer mudar a realidade da sua vida, mas Ele conta com a sua iniciativa. Porque Deus é um Deus que não arromba a porta do nosso coração. A Bíblia diz que Ele bate na porta do nosso coração. Mas somos nós quem precisamos abrir. Porque a iniciativa de mudar é de Deus, mas nós temos a nossa iniciativa de abrir a porta para o agir de Deus. Precisamos ter essa iniciativa. Se tem algo que está emperrando o seu crescimento, sob todos os aspectos, hoje é o dia de você dizer assim: Senhor, quero ter uma conversa séria contigo. Já não posso mais suportar isso que está atrapalhando o meu crescimento espiritual. Com a ajuda do Senhor, eu quero transformar essa realidade ruim numa realidade nova e exponencial. É o que Deus deseja fazer no nosso coração. No crescimento espiritual, é necessário ter visão para ir além do que já existe e do que se vê. A nossa visão nunca deve ser uma visão só para hoje, mas uma visão lá na frente. Aquilo que a gente ainda não enxerga, mas que Deus já enxergou e já fez. Porque quando Deus disser farei, nós já podemos considerar que aquilo já está feito. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel. Ela cumpre aquilo para o qual ela prometeu. Em segundo lugar, os desafios do crescimento envolvem a vitória sobre o orgulho. Olha o que diz o texto. Eliseu disse: podem ir. Um deles disse: não quer ir conosco? Eliseu prontificou só: por que não? Ele os acompanhou. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. O que eu acho interessante aqui é que os discípulos dos profetas poderiam ter feito aquele trabalho sozinhos. Mas eles dividiram a ideia com o grupo e convidaram o profeta Eliseu para unir-se a eles naquele projeto de crescimento. Que coisa interessante. Eles sabiam exatamente o que fazer. Eles sabiam que precisariam ir ao Jordão, cortar troncos das árvores e trazer para poder aumentar o espaço. Eles sabiam exatamente o que fazer. Poderiam simplesmente ter ido e terem feito. Mas eles então decidiram falar com Eliseu. Eliseu, olha, está tudo apertado aqui. Nós precisamos aumentar o nosso acampamento. A nossa ideia é ir de lá no Jordão, cortar troncos de árvore. Vamos fazer o seguinte, você quer ir com a gente? Eliseu, quero, eu vou com vocês. Irmãos, que coisa. Às vezes nós queremos crescer espiritualmente, mas não queremos a ajuda de Deus e das pessoas. Eu quero dizer a você que é impossível crescer espiritualmente sozinho. É impossível. Aquele que diz assim: não, pastor, eu estou lá na minha casa, e lá na minha casa eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu faço o meu culto sozinho. Parabéns para você, mas lamento dizer que você precisa de outras pessoas. Isso é tão importante que você precisa de pelo menos 6 pessoas na sua vida. Por quê, pastor? Porque são as 6 pessoas que vão carregar o seu caixão no dia que você morrer. Então você vai precisar de gente, não vai? Então você precisa deixar o seu orgulho de lado e entender que pessoas vão ser instrumentos de Deus na sua vida para o seu crescimento espiritual. Eles podiam ter feito tudo sozinho, mas eles foram no homem de Deus e disseram: Eliseu, nós vamos fazer. E aí eu vejo que Eliseu, podem ir. E eles saindo, e de repente eles voltam: e peraí, Eliseu, quer ir com a gente? E se o homem de Deus não tivesse ido? O camarada ia ter que pagar aquele machado, não ia? Gente, como é importante a gente entender que no nosso processo de crescimento nós vamos precisar de outras pessoas. E o melhor de tudo, Deus vai enviar gente que a gente nem imaginava
para ajudar no nosso crescimento espiritual. Gente que você olha e despreza, gente que você olha e diz assim, isso não vale nada. Gente que você olha e não, essa pessoa, eu não suporto essa pessoa, porque infelizmente nós somos assim, não é verdade? Talvez essa pessoa seja um instrumento de Deus para fazer você crescer. Você pensa que é bom demais, né? Mas não, nós precisamos dos outros para crescer. Eles reconheceram a experiência de Eliseu e o quanto Eliseu poderia ser útil no desafio que tinham pela frente. Para crescer espiritualmente, nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue crescer sozinho. Precisamos de Deus, precisamos das pessoas, precisamos dos nossos líderes espirituais, precisamos dos nossos irmãos, porque crescimento denota relacionamento. Quando surgiu um problema, foi notório a submissão dos discípulos dos profetas e a autoridade de Eliseu. E eu quero dizer que Satanás odeia quando você se submete a Deus e busca o crescimento. Quando você se mantém numa posição de orgulhoso, Satanás vibra. Mas quando você se submete a Deus e busca o crescimento, ele é derrotado. Ele fica irado. E ele vai fazer de tudo para que você permaneça na sua posição de soberbo. Aquele que sabe tudo e que não precisa de Deus. E que não precisa de ninguém para vencer na vida. Quem avança sozinho na vida cristã, esfria sua devoção rapidamente, como uma brasa isolada do braseiro se apaga. Quem avança sem a orientação de um líder espiritual enfrenta problemas desesperadores e precisará do auxílio de um servo de Deus. A palavra do Senhor para você nessa noite é: não tente crescer sozinho, porque isso será impossível. Deixe o seu orgulho de lado, seja humilde, aprenda com Deus, aprenda com as pessoas. O sábio deixou uma orientação formidável, ele disse assim: o temor do eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Que coisa! A escola de Deus é uma vida prática. Primeiro a gente aprende a humildade, depois a gente experimenta a glória. Tem gente querendo experimentar a glória sem tornar-se humilde. Só experimenta a glória aquele que aprendeu a ser humilde. Deus quer fazer algo novo na nossa vida a partir de hoje. Mas nós precisamos vencer o nosso orgulho. Nós precisamos vencer a questão de que nós sabemos todas as coisas. Nós não sabemos nada, nada. Não temos controle sobre absolutamente nada. Por exemplo, você sabe se você vai ficar enfermo amanhã? Eu não sabia que no dia 2 de maio eu iria ao hospital, iria ficar 19 dias no hospital e depois ia descobrir que tinha uma leucemia. Eu sabia? Não tinha absolutamente controle sobre nada. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. A Bíblia diz que nós somos pó. O pó se rende ao Criador. E o Criador faz do pó pessoas extraordinárias. Quando o pó se rende, ele pega esse pó e faz desse pó pessoas extraordinárias. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. No Gênesis há uma poesia fantástica, porque Deus foi criando todas as coisas. Haja luz, haja. E a cada coisa que Ele ia criando, Ele ia dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Chegou num determinado momento que Deus criou o homem. A Trindade criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eles criam o homem. Então a Trindade cria o homem. E Deus diz assim: isso é muito bom. Na eternidade, Deus diz assim: haja Silvano,
Silvano é muito bom. Haja Emerson. Emerson é muito bom. Haja Isaac. Isaac é minha imagem e semelhança. Isaac é muito bom. Deus faz do pó algo extraordinário, algo muito bom, mas esse pó precisa se render a Ele. Queridos, sepulte o seu orgulho hoje, porque Deus quer fazê-lo crescer como nunca. Em terceiro lugar, não se preocupe com os estrondos, porque se Jesus voltar eu vou para o céu, e aí? Vamos lá, terceiro lugar, os desafios do crescimento envolvem a confiança em Deus em meio aos problemas. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Um deles cortava madeira, quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. Ele exclamou: "Ah, meu senhor, justo machado que era emprestado." O homem de Deus disse: "Onde ele afundou?" O moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e atirou no lugar em que o ferro tinha afundado. O machado flutuou. Eliseu disse: "Pode pegar." O moço retirou o machado da água. Cortar árvores com machado já é desafiador. Perder um machado, que naquela época era uma ferramenta rara e muito cara, é um problema. Pior quando o machado é emprestado. Esse cara estava cheio de problema. O primeiro problema é que ele estava cortando a árvore com machado. Que desafio. O segundo é que aquele machado era caro demais. Para aquela época, muito caro. E o terceiro, afundou o machado emprestado. Que luta, né? Você pegar alguma coisa emprestada de alguém, devolve rápido, antes que afunde. Os discípulos do profeta estavam fazendo a coisa certa, com a aprovação e a presença do profeta de Deus. Mas interessante, mesmo assim eles tiveram o quê? Um problema para resolver. Isso quer dizer, gente, que nós não vamos passar pela vida sem problemas. Pastor Marcos costumava dizer que quando a gente acaba de resolver um problema, tem outro problema na fila, não é? Prontinho para entrar em ação. Prontinho. Estavam fazendo a coisa certa, tinham a aprovação do homem de Deus, mas o problema aconteceu. Então um daqueles discípulos procurou o profeta, relatou o problema, confiando de que o homem de Deus traria uma solução para aquele problema. E foi isso que aconteceu. O homem de Deus pediu que lhe mostrasse o lugar onde o machado havia afundado. Jogou um galho de árvore ali, o machado flutuou, o homem pegou o machado de volta e o problema foi resolvido. Eu aprendo que no desafio do crescimento, você vai enfrentar muitos problemas, com certeza. Porque quem quer crescer, vai enfrentar obstáculos e problemas nessa caminhada. Porém, o desafio é vencido quando se confia em Deus em meio aos problemas. Os problemas sempre vão surgir, mas você precisa confiar naquele que está com você no meio dos problemas. Ele não prometeu e ele nem promete uma solução para os seus problemas, mas ele promete estar com você, fortalecendo, confortando, orientando, consolando, fortalecendo, ajudando. É isso que ele faz. Davi mostrou toda a sua confiança em Deus em meio aos problemas, quando ele escreveu o Salmo 23 e disse assim: mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Se você quer crescer, uma coisa é certa: você vai enfrentar problemas. Mas outra coisa é mais certa do que os problemas na caminhada do crescimento: é que se Deus estiver com você, você não precisa ter medo. Isso é mais certo do que os problemas. Se Deus estiver com você, você não precisa temer.
Mesmo que você ande por um vale de sombra da morte, você não precisa ter medo de nada, porque Deus é contigo. Ele caminha com você. Ele te transmite segurança. Enquanto você cresce, muitos problemas aparecem. E quanto mais problemas, gente, mais manifestação da poderosa e operosa glória de Deus em nossa vida. Se você acha que o problema é um problema, nada. Problemas são oportunidades de Deus manifestar a glória dele na nossa vida. Você poderá enfrentar frustrações, mas eu quero dizer que se Jesus estiver com você, Ele nunca vai frustrá-lo. Você pode enfrentar perdas, mas se Jesus estiver com você, você nunca vai enfrentar escassez. Você pode enfrentar a solidão, uma aparente solidão, mas se Jesus estiver com você, Ele nunca o abandonará. Gosto de uma mensagem que o profeta Isaías deixou para o seu povo do passado, mas cuja essência encontra espaço no coração do povo de Deus do presente também. Diz assim: mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi. Olha que coisa linda, eu os chamei pelo nome. Deus está aqui chamando você pelo nome, ainda que você se esqueça desse Deus, ainda que você não saiba nem quem é esse Deus, ainda que você não conheça Jesus, eu quero dizer uma coisa, Ele continua chamando você pelo nome. Quando vocês estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia! Talvez você já tenha desistido de crescer, porque dá trabalho. Mas não desiste de crescer, não. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Ele não desiste de você nunca, nunca. Ele está pronto para socorrê-lo em qualquer situação. Ele é o Deus que nunca falhou, que não falha e nunca falhará. Ele é o Deus, segundo a sua palavra diz, de ontem, de hoje e será eternamente. Espere somente no Senhor e você vai voar alto no desafio de crescer. O mesmo Isaías escreveu o seguinte: mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças. Em quem você tem esperado? Quero desafiá-lo a esperar no Eterno, a esperar em Deus nessa noite, porque os que esperam no Eterno renovam as suas forças. Olha que coisa linda, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Que promessa linda que Deus tem para a nossa vida. E você não quer crescer? Talvez você não queira sair da zona de conforto, mas na zona de conforto não há projetos. Na zona de conforto não há futuro. Desafios foram feitos para serem vencidos. Perder o machado pode significar perder o elemento essencial para seguir o plano de Deus. Perder o machado pode significar perder a capacidade de avançar na vida espiritual. Perder o machado pode significar perder a esperança, a alegria e o entusiasmo diante dos problemas. E eu quero perguntar a você: o seu machado afundou? Deus está aqui. Deus está aqui. Simbolicamente, você pode pensar: pastor, eu cheguei aqui com o meu machado afundado. É só um simbolismo daquilo que já está acontecendo na sua vida.
Mas nessa noite, eu quero entregar a minha vida para o homem de Deus chamado Jesus, que é o próprio Deus. E Ele vai fazer o meu machado flutuar. E eu vou pegar esse machado de novo. E eu vou começar um processo de crescimento na minha vida para nunca mais parar. Se você confiar em Jesus, pode ser que Ele restitua o próprio machado. Pode ser que Ele lhe dê um novo machado. Ainda tem uma terceira opção. Pode ser que Ele não faça nada a respeito desse machado. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se Ele está aqui, e se você confia nele, algo sobrenatural está para acontecer na sua vida. Aleluia, você recebe isso? Se você confia em Jesus, se você confia que Ele está aqui, algo sobrenatural, algo diferente, algo que você nunca experimentou, está para acontecer na sua vida nessa noite. Porque os que confiam em Deus em quaisquer circunstâncias, transformam histórias de problemas em histórias de milagres. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler com vocês, mas eu quero que vocês tenham a mesma empolgação. Vamos lá? Os que confiam em Deus em quaisquer circunstâncias transformam histórias de problemas em histórias de milagres. Hoje Deus quer transformar a sua história de problema numa história de milagre. Ei, para com isso. Para de reclamar. E cresça. O maior interessado no nosso crescimento, por incrível que pareça, não é a gente não. É Deus. A iniciativa é sempre divina. A iniciativa de criar foi de Deus. A iniciativa de cuidar foi de Deus. A iniciativa de salvar foi de Deus. A iniciativa de nos ver crescendo, de Deus. Ei, poxa, sabe o que falta para a gente? É só confiar que Ele pode fazer todas essas coisas na nossa vida. Porque crescer é difícil. Crescer dói, dá trabalho, tem obstáculos, tem investimento. Mas pergunte a quem já avançou no crescimento se ele quer retroceder. Pergunte. Pergunte a alguém que já venceu na vida e continua vencendo, se ele quer voltar atrás. Não. Eu conheço gente que ficava madrugadas com um balde de água fria, o pé dentro do balde de água fria, para ficar acordado estudando, para passar em concurso público. Hoje ele é juiz. Doeu, deu trabalho, ele se esforçou, mas ele alcançou o seu objetivo e ele continua crescendo. Vocês conhecem o William Douglas, juiz federal. Estudou comigo no seminário. Quando eu o conheci, ele ainda não era juiz federal. Mas ele continuou crescendo, fazendo mais, crescendo. E esse homem não para de crescer. Dá trabalho, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, tem que vencer os desafios. Gente, mas só se alcança a vitória se você entrar na batalha. Como é que você quer sair vitorioso de uma batalha que você não entrou? De uma batalha que você não participou? De algo que você não se empenhou para fazer? Não se cresce sem esforço, sem luta, sem suor, sem trabalho. Mas a recompensa é certa para aqueles que vencem o desafio do crescimento. É por isso que os desafios do crescimento envolvem a iniciativa de uma mudança. Esteja disposto a mudar o que precisa ser mudado. Mas também envolvem a vitória sobre o orgulho. Seja humilde e reconheça o valor de Deus e das pessoas. E em terceiro lugar, esses desafios envolvem a confiança em Deus em meio aos problemas. Dependa de Deus em quaisquer circunstâncias da vida. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Pastor, eu não conheço esse Deus. E você falou sobre crescimento espiritual. Mas hoje você pode conhecer esse Deus. Hoje você pode começar a crescer espiritualmente. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Numa versão mais profunda diz que é nova criação.
diz que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Hoje você pode deixar as coisas velhas para trás e fazer tudo se tornar novo na sua vida. Mas da mesma forma que aqueles que estão em Jesus precisam tomar algumas decisões para crescer, você também precisa. Você precisa ter uma iniciativa de aceitar o convite de Jesus nessa noite. A iniciativa de salvar é dele. Ele já está batendo na porta do seu coração desde o momento que você entrou aqui. Desde o momento que você pisou, ele está batendo na porta do seu coração. Sabe que o segundo ponto também tem a ver com você? Porque você vai precisar deixar o seu orgulho para entregar sua vida para Jesus. Você vai precisar deixar a sua vontade para aceitar a vontade de Jesus, que a Bíblia diz que é sempre boa, agradável e perfeita. Mas o terceiro ponto também é fundamental, porque você vai precisar de Jesus na sua caminhada de vida para estar com você no meio dos problemas. Você está pensando que você veio aqui hoje porque recebeu o convite de alguém ou porque você sentiu vontade de vir aqui à igreja? Nada disso. Foi Deus quem o trouxe aqui, porque Deus quer vê-lo brilhar. O maior desafio é Deus ver os seus filhos brilhando na terra. Deus quer fazer algo novo em você aqui nessa noite. Eu quero pedir a todos vocês que se coloquem em pé, por gentileza. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção diz assim: preciso de ti, Senhor. Preciso do seu amor. Distante de ti, eu não sei o que fazer. Distante de ti, não posso fazer nada. Porque é o Senhor quem enche a minha vida. É o Senhor que é toda a satisfação da minha vida. Então não posso viver distante de ti, Senhor. Eu gostaria muito que você cantasse essa canção nesse momento, que você prestasse atenção nessa letra e que você deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração enquanto cantamos essa canção.